Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo em nossa vida. Um bom dia a todos. Desejamos que nesse domingo a graça de Deus não falte sobre a sua vida, a misericórdia deles te alcance e as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida. Louvamos e agradecemos ao nosso bom Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui para fazermos essa leitura diária da palavra. Já estamos aqui já no amanhecer desse domingo, às 5 da manhã, e não poderíamos deixar de trazer uma palavra para esse domingo, para a sua vida, nesse domingo. E continuando aqui no apóstolo João, nas cartas, no capítulo 2, no versículo 12 ao 14, João, ele traz o tema sobre a vitória sobre o maligno. É momento de vitória. Como alcançar essa vitória? Como o próprio apóstolo já se declarou no início da sua primeira carta, de que ele foi testemunha ocular daquilo que ele viu, ouviu, contemplou e apalpou a respeito da vida em Cristo Jesus. Então, ele traz aqui essas referências. E nós podemos aqui, através dessa palavra, desse dia, sermos edificados, trazendo como exemplo de um outro companheiro de João, de um outro apóstolo, que teve uma luta grande para vencer o maligno. Mas vamos aqui o que diz a palavra. O apóstolo João diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, pois venceste o maligno. Criança, eu vos escrevi, porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que é desde o princípio. E ele repete novamente: Jovens, eu vos escrevi, porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. João, ele traz aqui o despertar para aquilo que Jesus já realizou na sua vida. Primeiro, ele já realizou em nossas vidas. Primeiro, ele já perdoou os nossos pecados. No momento em que você aceita ser escolhido por ele, porque não fomos nós que escolhemos ele, ele nos escolheu. O próprio Jesus afirmou isso. Não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós. E a escolha de Deus é perfeita. O homem que ele escolhe não é perfeito, mas a escolha dele é perfeita. E o trabalho do Espírito Santo em mudar as nossas vidas, em nos tornar vitorioso sobre o maligno, a quem nós temos que ter vitória? É sobre o maligno. O alvo da nossa vitória não são as coisas que nós desejamos alcançar ou realizar aqui nessa terra. O nosso alvo como cristão,
como seguidor de Jesus, é vencer o maligno. E o primeiro ponto para se vencer o maligno, que é o diabo, o nosso adversário de Deus e é nosso também, o primeiro ponto é que você entenda que João está escrevendo, afirmando com toda a convicção, ao dizer: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Então creia, primeiramente, que ao você crer em Jesus, no nome dele, como disse João lá na sua primeira carta, no seu primeiro evangelho, aliás, quando ele escreveu no evangelho, aqui a primeira carta, quando ele escreveu no evangelho, no primeiro capítulo, ele traz essa confirmação. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, Deus, a essas pessoas, de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. E por isso ele chama aqui, filhinhos. Eu vos escrevo porque vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Aí ele traz a orientação aos pais e aos filhos e aos jovens. Pais, eu vos escrevo porquanto conheceis aquele que é desde o princípio. Ele escreve aos pais que têm conhecimento de Jesus, que você conhece aquele que é desde o princípio, o autor e consumador de nossa fé, o Criador de todas as coisas. A carta está escrita para que nós tenhamos convicção, certeza de que todos os nossos pecados já foram perdoados pelo nome de Jesus. Para que nós, ao sermos direcionados especificamente, como João está direcionando especificamente aos pais, que ele está escrevendo porque conhece aquele que é desde o princípio. Você conhece Jesus? Então, se você conhece Jesus desde o princípio, você que é pai, você já venceu o maligno. Você teve a vitória sobre o maligno. Aí ele fala: jovens, eu vos escrevo porque venceste o maligno. E você vai entender quando nós trouxermos aqui o exemplo. E vai se encaixar exatamente nisso que o apóstolo João está aqui testificando e afirmando. Aí ele fala sobre as crianças também. Criança, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. Porque tem pessoas que é como criança. O próprio Jesus, ele chegou o momento de chamar a atenção das pessoas. Vocês são igual a crianças? Tocam-se música acolá e vocês correm para lá? Tem uma festa em outro canto, vocês já estão correndo para lá, como crianças? Essa é a criança. Ela não consegue se manter focada em um único objetivo. Ela está sempre pulando de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro. Aí Jesus chamou a atenção deles, que eles deveriam deixar de ser crianças. Como muitos cristãos hoje, dentro da igreja, são como crianças. Estão agindo como crianças, embora já sejam fisicamente adultos. E ele continua dizendo, e vós, pais, ele volta aos pais novamente. Eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Ele repete 2 vezes.
As jovens, eu vos escrevi, porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. A palavra de Deus permanece em nós, e isso nos torna vitorioso sobre o maligno. Jovens, eu vos escrevi, porquanto sois fortes. Você tem que ser forte. Sede forte e o Senhor é contigo. É assim que a palavra, ela busca nos fortalecer, nos despertar. Ser forte e corajoso, disse Deus para Josué. Forte e corajoso. E nós vamos trazer um exemplo de alguém que era também seguidor de Jesus e foi escolhido para ser discípulo, mas que no começo, nos momentos em que ele viveu com Jesus, deu muito trabalho para que ele viesse a ter uma vida transformada, para que ele viesse a vencer o maligno. Embora estivesse ao lado de Jesus e fosse também testemunha ocular de maravilhas e milagres e momentos únicos que essa pessoa teve com Jesus. O que nós precisamos é ter a convicção de que no nome de Jesus os nossos pecados já foram perdoados, todos eles. E agora nós precisamos ter essa convicção. Por que nós vencemos o maligno? Todo mundo conhece a história de Pedro. Pedro é um grande exemplo de que quando se anda com Jesus e ainda não venceu o maligno, porque deixa primeiramente que as suas emoções e sentimentos sempre estão aflorados, age mais pelo o seu eu, pela sua maneira de pensar. E ali a pessoa não tem uma vida transformada ainda, mas é um escolhido de Deus. Jesus não fez escolha errada ao escolher Pedro, e nem fez escolha errada ao escolher Judas Iscariotes. Só que havia uma diferença entre um e o outro. Embora os dois fossem falhos, embora os dois não fossem convertidos. Mas qual era a diferença entre Pedro e Judas Iscariotes? Aí você vai entender no evangelho, do próprio evangelho de João. João traz essa referência, que quando aqueles 70 discípulos viraram as costas para Jesus, deixaram Jesus para trás, aí Jesus perguntou para eles, em João no capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6, versículo, começando aqui, versículo 66 até o 68. Daquele momento em diante, muitos dos seus discípulos recuaram e não mais andavam com ele. Recuaram, deixaram Jesus por causa de um sermão, de uma palavra que Jesus trouxe e que eles consideraram uma palavra muito forte, muito objetiva, muito dura, como alguns afirmam assim. E eles então abandonaram Jesus. Mas abandonaram, na realidade, é porque eles não tinham compromisso. E então Jesus perguntou aos 12, vós também desejais ir embora? Vocês querem também ir embora igual os outros 70? E então Pedro respondeu,
Mas Simão Pedro respondeu a Jesus, a ele: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem iremos nós? Em outras versões tem. Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Então aqui está o grande segredo da permanência de Pedro com Jesus, mesmo sendo um Pedro que não tinha uma vida transformada, que era complicado, que agia muito mais pelas emoções carnais, humanas, sem procurar entender o plano de Deus na vida de Jesus. Foi repreendido por Jesus mais de uma vez. Quando Jesus falava da sua própria morte, que deveria morrer na cruz, Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, de maneira nenhuma nós vamos permitir que isso lhe aconteça. Aí vem a repreensão de Jesus, trazendo uma palavra dura, mas objetiva e direcionada, porque Jesus viu ali que o maligno estava tendo, era vitória sobre Pedro. Então Jesus vai e diz: para trás de mim, Satanás, porque você só compreende as coisas dos homens e não a de Deus. Quantas pessoas hoje, se ouvisse essa palavra, não abandonariam, não virariam as costas para Jesus? Mas a questão é que mesmo Pedro sendo falho, que se expressava muitas vezes sem pensar, sem ponderar aquilo que ele vai falar, pensava e falava mais com o coração do que com o espírito. Aí nós vemos Pedro, que queria demonstrar firmeza em Jesus, mas na realidade ele era fraco. No início, ele era atrevido, era ousado, era destemido em alguns momentos, como a experiência lá no mar, quando Jesus aparece andando sobre as águas e eles ficam todos com medo, imaginando que fosse um fantasma, o vulto que estava andando sobre as águas. E quando Jesus declara que é Jesus, então Pedro diz: sim, você és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele começa a andar sobre as águas porque Jesus disse: então venha, Pedro. Vamos ver até onde a tua fé consegue fazer com você caminhar em minha direção. Até onde a tua fé consegue levar você diante de Jesus? Essa é a grande questão, porque uma vida que ainda não é totalmente transformada, mas tem essa principal convicção de que não há outro em quem você possa recorrer, que tenha para você palavras de vida eterna. Você pode ser imperfeito, e é imperfeito. Você pode ter os seus momentos mais de imperfeição do que momentos de convicções de sua fé e de sua salvação. Mas porque não chegou o tempo ainda na tua vida da obra que o Espírito Santo iniciou de transformar a sua vida. Mas você não abandona. Você não abandona porque você sabe que não há outro que tenha palavras de vida eterna. E você focou de que você precisa alcançar essas palavras de vida eterna para a salvação da sua vida em Cristo Jesus. Então Pedro diz: para quem iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna.
ele anda sobre as águas, mas a fé dele não é suficiente para que ele chegue até aonde Jesus está. Quando você tiver a convicção, o discernimento de que você ainda não tem uma fé para chegar até onde Jesus está, então é melhor você não arriscar. É melhor você não querer demonstrar o que você não é. Porque Pedro quis mostrar para as pessoas ali e para Jesus aquilo que ele ainda não era. Aquilo que ele ainda não tinha. Ele não tinha uma fé suficiente para caminhar sobre as águas até onde Jesus estava. Mas Jesus permitiu. Por quê? Porque Jesus escolheu ele. E Jesus sabia que Pedro tinha no coração uma convicção de que só Jesus tinha palavras de vida eterna para ele. Por isso João está escrevendo na sua primeira carta, no capítulo 2, a partir do versículo 14, a respeito da vitória sobre o maligno. A igreja de Jesus, para que ela tenha vitória sobre o maligno, ela precisa entender como alcançar essa vitória. Quando é que você está preparado para ter vitória sobre o maligno? Por meio de Jesus. Por meio da palavra de Deus na tua vida. A palavra é a segurança. Jesus disse: eu vos dou poder, eu vos dou autoridade sobre todo o mal, sobre toda a obra do mal, sobre o maligno. Ele nos deu poder, autoridade sobre o maligno, para termos vitória sobre o maligno. Porque esse maligno que vai procurar de todas as formas, como procurou através de destruir a vida de Pedro, procurou de todas as formas. Houve uma outra ocasião, que nós já vamos aqui colocar para você, quando Pedro está andando sobre as águas, ele vai até onde a fé dele consegue ir. Só até o meio do caminho. Ele não consegue chegar até onde Jesus estava, porque a fé dele não era suficiente. E aí ele começa a olhar para a força do vento, para as ondas grandes que vinham em direção a ele, movia ele, embora ele não afundasse, mas quando ele tira a direção sobre Jesus, e agora ele passa a agir pela a sua emoção e pelos seus sentimentos, porque o medo toma conta dele, e o medo é um sentimento. E aí ele começa a afundar. E aí ele pede socorro a Jesus. Porque ele quer continuar com Jesus, mesmo fazendo essas tentativas frustradas de querer demonstrar aquilo que ele não era. Mas essa era a natureza de Pedro. Era uma natureza difícil, mas Deus sabe trabalhar sobre a natureza difícil de certas pessoas. E muitas vezes tem muito mais delas na igreja do que daquelas que têm a natureza mais fácil. Podemos dizer assim, entre aspas, que dão menos trabalho ao Espírito Santo de mudar a sua vida, de transformar a sua vida, porque a sua natureza carnal ainda é muito forte e está prevalecendo. Aí teve uma outra ocasião que Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, eu vi Satanás se iridando ao teu redor, andando ao teu redor, querendo destruir a tua vida. Olha, Jesus viu. Então, entre todos os discípulos, foi o único discípulo, Pedro, em quem Jesus viu Satanás querendo destruir a vida dele, antes de Jesus morrer na cruz de Calvário, antes de Pedro ser transformado, em quem ele foi transformado. E Jesus disse: eu vi Satanás ao teu redor, querendo destruir a tua vida.
Mas eu roguei ao Pai por ti, Pedro. Aí você vê outra ocasião. Nós estamos vendo aqui a natureza difícil de um homem, mesmo sendo escolhido por Deus, de uma pessoa mesmo escolhida por Deus, para ser discípulo, seguidor de Jesus, mas que tem uma natureza difícil, que tem a sua natureza carnal, emocional, que está sempre prevalecendo, mais do que a vontade de Deus. Porque ainda a sua natureza carnal, humana, ainda não foi dominada totalmente pela vontade de Deus. Mas ele está lá se esforçando. Porque ele sabe que ele colocou no coração a convicção de que só Jesus tem palavras de vida eterna. Só Jesus pode te conduzir à eternidade com Deus. Aí em outra ocasião, quando Jesus volta a falar da sua morte, novamente a eles, a todos, aí Pedro vai e declara: Senhor, não, isso não pode ser possível acontecer. Se for necessário, até eu morrerei junto contigo. Pedro não estava preparado, ele não tinha uma fé ainda suficiente para trazer uma afirmação dessa, de que seria capaz de morrer por amor do nome de Jesus, para defender Jesus, se a vida dele própria estivesse em risco. Ou seja, ainda havia o domínio da sua natureza humana, aflorada mais do que o propósito que Deus tinha na vida dele. Mas Jesus não desistiu de Pedro, e nem desiste de você. É por isso que tem muitas pessoas na igreja, mesmo dando muito trabalho, porque está lá na igreja, ouvindo a palavra, mas sai da igreja e volta a praticar obras, a viver de maneira que demonstra que a natureza dele, humana, carnal, é ainda mais forte do que o desejo de estar com Jesus, de permanecer com Jesus. E pratica, ele acaba vivendo exemplo que é contrário à vida cristã. Mas Deus não desiste da pessoa. E se a pessoa tiver essa convicção sólida em seu coração, de que só Jesus tem palavra de vida eterna, e que por meio do nome de Jesus, todos os nossos pecados já foram perdoados. E nós vencemos o maligno porque a palavra de Deus está em nós. Aí Jesus vai e diz para Pedro: Pedro, hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, senhor, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Mas Jesus estava o quê? Despertando Pedro, para que Pedro deixasse de estar confiando em sua carne, em sua natureza humana. Não há nada em nossa natureza humana, carnal, que seja digno de nossa confiança. A nossa carne é frágil, é fraca. Como a própria palavra de Deus afirma, a carne é fraca, o espírito está preparado. Aí algumas pessoas dizem assim: a pessoa usa isso como desculpa. Não. A pessoa está mostrando exatamente quem ela é e quem está dominando ela. Ela não obteve a vitória sobre o maligno, mas você precisa confiar de que você precisa ter vitória sobre o maligno. Quando você passa a crer que só Jesus tem palavra de vida eterna para você, e você abraça Jesus de todo o coração e deixa o Espírito Santo moldar a sua natureza
humana, carnal e pecaminosa. E ele vai lá e nega Jesus 3 vezes. De forma que nenhum outro discípulo chegou a fazer. Jurou, em um dos momentos, não conhecer Jesus. Disse que nunca esteve com ele. Que não sabe quem é aquele homem. Uma pessoa que conviveu com ele. Que viu, que foi até a crucificação e viu Jesus sendo crucificado. Sentiu remorso porque negou Jesus. Teve a coragem de ir até o julgamento para ficar observando. Acompanhou até o julgamento. Se escondendo, não tendo a convicção e confiança de se revelar como seguidor de Jesus, como muitos ainda estão vivendo a sua vida, sem essa convicção, mas não deixa Jesus. Não deixa de ir na igreja. Porque esse é o certo. Porque ele sabe que só Jesus tem palavra de vida eterna e que o Espírito Santo está trabalhando na vida da pessoa para mudar a vida das pessoas. E nós temos que compreender isso na vida dessas pessoas que têm essa mesma dificuldade que Pedro teve. Pedro tinha uma natureza humana difícil. Porque a natureza dele era muito forte. Estava se opondo à natureza divina, porque ele, Pedro, alimentava mais essa natureza carnal, humana dele. Pelo desejo de querer sempre demonstrar aquilo que ele não era. Então você tem que ser você mesmo, diante de Deus. Ter a coragem, como Davi tinha. Davi, Deus esperou ele 1 ano para que ele reconhecesse o erro que ele cometeu. Deus passou 1 ano sem o corrigir, sem o alertar. E Davi, durante aquele ano inteiro, ele imaginou que o que ele tinha feito não iria lhe trazer nenhuma consequência ruim. E ele acaba deixando no esquecimento o que ele havia feito de errado, o que ele havia praticado de errado. Mas Deus, como nada passa desapercebido diante dele, estava lá esperando o momento certo para tratar com ele. Até que Deus usa o profeta Natan. Vai lá, conversa com Davi. E o profeta usa de sabedoria dada por Deus para não chegar a Davi diretamente no assunto. Você tem que aprender a ser um exemplo de como Jesus ele consegue criar as circunstâncias para que a própria pessoa reconheça quem ela é. Como Pedro, assim, quando teve o primeiro encontro com Jesus, foi preciso Jesus criar circunstâncias para gerar um milagre de pesca que viesse a abrir o entendimento e os olhos de Pedro para ele próprio, para olhar para ele em si e ver o quanto ele era um pecador, ao ponto de ele dizer para Jesus: Senhor, afasta de mim, porque eu sou pecador. Então ele reconhece uma natureza carnal, forte, que ele tinha. Mas Jesus disse: não, agora diante você vai ser um pescador de almas, um ganhador de almas. Você não vai ser mais pescador de peixes nesse mar. E ali em diante ele larga tudo e segue a Jesus, mesmo cheio de falha. E Jesus morreu, ressuscitou. Pedro viu a morte, viu a ressurreição, esteve com Jesus depois da ressurreição e ainda não era convertido.
ainda não era convertido. E Deus ainda estava trabalhando para a conversão dele. Ou não é assim que a palavra de Deus nos diz? Quando Jesus vai para a beira da praia e eles voltam a pescar, está lá os 7 discípulos pescando, entre eles estava João, estava Pedro, e voltam de uma pesca frustrada novamente. Deus vai e cria novamente a mesma circunstância que criou na primeira vez para se encontrar com Pedro. Deus vai lá e cria a mesma circunstância, deixa eles passar a noite toda sem pegar nenhum peixe. E Jesus na beira da praia, agora, comendo peixe assado, com pão e água ali do lado. Uma fogueirazinha do lado, com peixe assado, ressuscitado ali, só esperando o barco chegar. Quando o barco vai se aproximando, uma distância que eles pudessem ouvir a voz de Jesus, não conseguia identificar com os olhos por causa da distância, mas pela voz, João identificou. Não foi Pedro não, foi João. Jesus vai e pergunta: vocês pescaram alguma coisa? Aí Pedro diz: pegamos nada não. Aí pega a rede, lança aí do lado direito. Aí Pedro vai lá, pega a rede, lança do lado direito e pega 156 grandes peixes. Grandes peixes. E aí João diz para Pedro: é o mestre. João reconhece a voz: Pedro é o mestre. E aí Pedro se veste e se joga no mar, deixa lá os outros trazer o barco com o peixe, se joga e vai nadando em direção a Jesus. Com aquela alegria e satisfação, novamente, de ter experimentado o mesmo milagre 2 vezes. Só que agora a conversa com Jesus, ela partiria de Jesus e não de Pedro, porque Pedro estava envergonhado. Mas mesmo assim ele vai. Por que ele vai? Por que ele nada na frente de todos para chegar perto de Jesus? Porque ele sabe que só Jesus tem palavra de vida eterna. E que ele precisava vencer o maligno. Ele lutava. O diabo lutou para destruir ele. O diabo lutou para destruir a vida de Pedro, antes mesmo de Pedro ser transformado. Quando Pedro está seguindo a Jesus, mesmo Pedro seguindo a Jesus, sendo escolhido por Jesus, Satanás estava lá, querendo destruir a vida dele. E aí foi preciso Jesus intervir, rogando ao Pai, para que o Pai não permitisse que Satanás destruísse a vida de Pedro. Porque Jesus tinha um propósito na vida de Pedro. E é por isso que o diabo, o maligno, não tem destruído a tua vida. Não tem prevalecido sobre a tua vida. Por causa do propósito de Deus na tua vida por meio de Cristo Jesus. E ele te escolheu. E a escolha dele é perfeita. Você não é perfeito, mas a escolha que ele fez é perfeita. E você vai chegar aonde Deus determinou que você haverá de chegar. Na vontade dele. Na transformação dele na sua vida. Mesmo com altos e baixos, permaneça lá, na presença do Senhor, na casa de Deus. Nós temos que aprender com esses exemplos. Porque João está afirmando na sua carta de filhinhos, todos os vossos pecados foram perdoados. Perdoados. Filhinho, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram todos perdoados, graças ao nome de Jesus. Aí ele escreve: Pai, eu vos escrevo, porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque vocês venceram o maligno. Aí ele repete as mesmas palavras, com a única diferença em relação aos jovens. Jovem, vocês são fortes, e a palavra de Deus está em vós, e por isso vocês venceste o maligno.
Pedro, embora fosse um homem de uma natureza determinada, mas não era transformada. Mesmo vivendo com as suas falhas, com seus defeitos, com a sua ignorância, com a sua ousadia, ele tinha os seus valores e tinha os seus defeitos. Mas os valores ainda não havia superado os defeitos da sua natureza humana carnal. Aí, lá na beira da praia, depois que Jesus ressuscitou, aí Jesus chama ele em particular, para não constranger ele diante dos outros. Se retira um pouco com ele. E aí chama ele: Pedro, vem aqui, vamos conversar. Aí senta os dois, um pouquinho afastado dos outros. Fica os 6 lá ao redor do fogo, comendo peixe que já estava lá assado, e assando mais peixe, conversando lá, e Jesus conversando agora. Jesus toma agora a iniciativa de conversar com Pedro. E pergunta: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, é verdade, tu me ama? E aí ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus vai perguntar também: tu me ama mesmo, Pedro? Aí ele abaixa a cabeça, porque ele lembra que ele havia negado Jesus 3 vezes. E diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Com a cabeça abaixada. Ele já não consegue olhar nos olhos de Jesus. Mas o coração está pegado àquela palavra que ele havia dito: Senhor, para quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Como se naquela terceira vez que ele abaixou a cabeça e disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Embora seja falho, embora eu tenha falhado, embora eu tenha tido atitudes contrárias a que o Senhor gostaria que eu tivesse, mas eu ainda te amo. Então, o amor vai nos levar à perfeição, Não de uma hora para outra, mas vai trabalhando nas circunstâncias da nossa vida humana, carnal, pecaminosa, onde nós temos que vencer esse maligno que tenta destruir a tua vida de toda maneira. Mas a palavra nos dá a garantia que, se nós estamos sendo fortes, forte é permanecer, mesmo com falhas, mesmo você ciente das suas falhas. Não se deixar ser envergonhados, mas está lá na presença de Deus, como Davi, quando foi corrigido pelo profeta Natan, e o profeta teve que contar uma história primeiro, para que o próprio Davi se despertasse para o erro que tinha cometido. O profeta não chegou diante de Davi, da parte de Deus, porque Deus estava enviando o profeta exatamente para despertar a Davi sobre o erro que ele havia cometido há 1 ano atrás, e que precisava agora ser tratado isso diante de Deus. O profeta não chegou imediatamente e disse para Davi: olha, Deus mandou eu aqui falar com você e dizer que você, há 1 ano atrás, lembra do pecado que você fez, do que você cometeu, aqueles 2 pecados, aquelas 2 falhas, teve consequências, e as consequências vão vir agora. Não foi dessa maneira não. Com sabedoria de Deus, que essa é a forma, é você saber usar exatamente a palavra, a circunstância, para que a própria circunstância desperte a pessoa para o seu próprio erro. Quando Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? O que estava acontecendo? Estava acontecendo que
Jesus estava criando circunstância para que o Pedro pensasse em tudo que ele havia feito e que aquilo que ele havia dito e feito era consequência de que a natureza dele, pecaminosa, humana, natural, ainda era muito forte na vida dele. Aí Jesus disse para ele: Pedro, quando tu te converteres, cuida dos teus irmãos. Então, é por isso que o apóstolo, ele mesmo, o apóstolo Pedro, quando escreve na sua carta, ele vai afirmar que nós temos que servir uns aos outros conforme o dom que Deus nos concedeu. Olha a diferença de um Pedro transformado, mudado, perdoado, para um Pedro que andava com Jesus, mas que não era ainda transformado, não era mudado completamente. Mas a convicção de que só Jesus tinha a palavra de vida eterna, isso o diabo não conseguiu tirar do coração dele. O diabo até pediu permissão a Deus, como pediu permissão contra Jó. Foi lá permitir permissão a Deus. Jesus disse: eu vi, Pedro, eu vi Satanás rodeando você para destruir a tua vida, mas eu roguei ao Pai para que o Pai não permitisse que isso acontecesse. E quantas vezes Jesus, lá ao lado do Pai, tem rogado por nós para que o inimigo não nos venha destruir, porque ainda falta parte da nossa natureza ser mortificada, crucificada na cruz do Calvário, juntamente com Jesus, para ressuscitarmos juntamente com Ele em novidade de vida e termos a vitória sobre o maligno de uma vez por todas. Porque no momento que você entenda e confia, conforme a palavra está dizendo: filhinho, eu vos escrevo porque todos os vossos pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Porque João foi testemunha ocular. Ele via, ele estava lá presente. Então, uma das formas de demonstração, de convicção, de que você tem uma vida transformada em Cristo Jesus, é quando você está cuidando do teu irmão. Que não adianta falar palavras bonitas, quando na hora de você praticar o amor fraternal, de cuidar do irmão em Cristo Jesus, você o despreza, você o renega, você faz igual a parábola do bom samaritano. Por que Jesus citou a parábola do bom samaritano? Para dizer qual dos comportamentos que ali ocorreram nós deveríamos seguir. Se nós deveríamos seguir o comportamento do levita, do sacerdote ou do bom samaritano? Qual deve o exemplo que nós devemos seguir? Por isso Jesus citou a parábola do bom samaritano. Um homem sai de Jerusalém para Jericó, porque era a estrada de comércio mais movimentada. Então os ladrões sabiam que as pessoas iam fazer compra, vinham com mercadoria, vinham com dinheiro, e os ladrões fizeram uma emboscada para esse cidadão, para esse homem que vinha sozinho com as suas cargas de viagem, voltando para casa. Mas no meio do caminho é atacado por ladrões que rouba tudo que ele tem, rouba tudo que ele tem, bate nele e deixa ele ferido à beira da morte, à beira da estrada. Aí ele vem lá e passa o sacerdote e passa o levita e apenas olha para o homem ferido, não se importa com ele, desvia o caminho um pouco e vai à frente. Não, mas eram levitas. Os levitas eram que tinham o papel de adorar a Deus, de servir a Deus em adoração.
no templo eram os levitas, o sacerdote, que tinha o papel de levar o sacrifício e apresentar a Deus em oração, o sacrifício em prol das pessoas, para perdoar os pecados das pessoas, e não conseguia, na beira da estrada, acudir um homem caído, ferido à beira da morte, que foi assaltado pelo ladrão, que representa exatamente o inimigo, o maligno, nessa parábola, porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí vem quem? O bom samaritano, que representa Jesus. Vem de passagem, vem de viagem, porque ele só teve de passagem aqui e voltará novamente. O bom samaritano, ao ver o homem ferido, desce do seu cavalo, vai até o homem ferido, olha as condições dele, vê que ele está muito ferido. Aí então volta lá no cavalo dele, pega vinho e azeite e vai lá e derrama sobre as feridas. Depois pega o homem nos braços e coloca em seu cavalo e vai com ele e leva ele até um lugar onde ele pudesse ser cuidado, e ainda paga adiantado todas as despesas, e diz para o dono da hospedaria: ó, cuida dele, já que eu estou deixando esse valor aqui. Se esse valor aqui que eu estou deixando para você cuidar dele não for suficiente, quando eu retornar, eu vou retribuir a você e vou pagar o que ficou faltando. Mas fez a parte dele. É essa a vida do cristão que é transformado, é cuidar do seu irmão em Cristo Jesus. Não adianta nós termos palavras bonitas, discursos bonitos, eloquentes, andar sempre com uma aparência igual a dos fariseus e dos escribas, que só andavam bem vestidos e só se apresentavam como quem eles não eram. Olha o que Pedro fazia, buscava mostrar quem ele não era, mas Jesus olhava ele por dentro, não olhava ele por fora, olhava ele por dentro. Deus olha nós é por dentro, não é por fora não. Foi o que Deus disse para Samuel: Samuel, você está olhando para a aparência dos filhos de Jessé, você está escolhendo pela aparência, mas eu não, eu olho por dentro, eu escolho por dentro. Deus escolheu Pedro porque Deus viu, Jesus viu Pedro no futuro, ele sendo uma bênção. Sabia Jesus que ele iria dar muito trabalho, mas Jesus, como diz a palavra de Deus e que nós lemos aqui, que o próprio apóstolo Pedro afirma isso, que Deus não tarda, mas que Deus é paciente, esperando que nós viemos a nos converter, a nos arrepender, que Deus é longânimo, esperando que nós viemos a nos arrepender e crer em Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador. Deus não tarda, a questão é que Deus está sendo paciente, como ele foi paciente com Pedro, e soube esperar que Pedro viesse a mudar. Pedro passou a refletir sobre a importância de vencer a sua própria natureza. Foi exatamente depois da ressurreição de Jesus, quando Jesus abre os olhos dele, perguntando: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Tu me ama mesmo, Pedro? E aí ele começa a refletir, baixa a cabeça e começa a refletir. É realmente, se eu amasse ele de verdade, eu não me teria duvidado, achando que eu tinha fé suficiente para andar sobre as águas até ele, sem me afundar no mar. Eu não deveria ter dito a ele que eu estava pronto para morrer por ele, sem que eu tivesse. Eu não deveria ter dito a ele
que eu não iria permitir que ele morresse. E eu fui tantas vezes repreendido por ele. Agora eu entendo que o verdadeiro amor, quando se tem no coração por Jesus, é quando nós estamos realmente transformados, convertidos e passamos a cuidar uns dos outros. E entender que tem muitas pessoas que levam tempo, que são trabalhosas por causa da sua natureza humana, que é muito forte, carnal, e que nós não devemos abandoná-las, como Jesus não abandonou. Como Jesus citou a parábola do bom samaritano, que não se deve abandonar a pessoa que está caída, ferida, à beira da morte, que foi assaltado pelo inimigo, pelo ladrão. É por isso que muitos cristãos na igreja, mesmo vão lá na igreja, mas fora da igreja, praticam as coisas erradas. E a pessoa diz, esse diz que é crente, esse diz que é seguidor de Jesus, e olha o que ele está fazendo de errado. Essas pessoas, elas estão sendo usadas pelo maligno, porque elas não entendem o processo de Deus na vida de uma pessoa. Porque tem pessoas que é demorado o processo, por causa da sua natureza, que é muito forte. Na sua natureza humana, carnal, pecaminosa, é muito forte dentro da pessoa. Assim como era Pedro. E Pedro se transformou depois daquela conversa com Jesus, novamente na beira da praia. Dali em diante, aí Pedro passou a refletir: eu preciso ser convertido. E aí ele se converteu. Foi daquele momento em diante que Pedro se converteu. Porque ele passou a ter consciência de que quem ama é convertido. E quem ama a Jesus cuida dos seus irmãos, fortalece o seu irmão. Não joga pedra no teu irmão. Não faz como os fariseus e os escribas, que chegaram com a prostituta diante de Jesus, dentro da própria igreja, da sinagoga, humilhando a mulher, não dando nenhum valor à alma dela, querendo jogar a alma dela ao inferno, todos com pedra na mão, pronto para matar ela, e matar dentro da igreja. E chegaram para Jesus: Senhor, está aqui, pegamos ela no ato do adultério e a lei nos manda nós matar ela. E nós estamos aqui para matar ela. Mas antes que nós a matemos, nós queremos ouvir a tua opinião. Então escute primeiro a opinião de Jesus. Antes de você cometer um erro, escute primeiro a opinião de Jesus. Veja o que Jesus pensa de como você deveria agir. E aí Jesus deu tempo eles se acalmarem. Por isso Jesus fica escrevendo na terra, porque Jesus está dando tempo a eles se acalmarem, acalmar os ânimos, o ódio, a raiva dele, a indiferença deles para com aquela pobre pecadora, que precisava era de perdão, precisava era de afeto, de carinho de Deus, de amor de Deus, de perdão de Deus. E eles não tinham, e quem não tem para dar. É o que Jesus estava dizendo para Pedro na beira da praia. Pedro, enquanto você não for convertido, esse teu amor que você está falando é só da boca para fora. Porque o verdadeiro amor, Pedro, vem de uma convenção que é demonstrada quando está cuidando, fortalecendo uns aos outros. Cuide dos teus irmãos, fortalece os teus irmãos. Nós em Cristo Jesus, que, segundo o apóstolo João aqui, a carta dele, já fomos perdoados dos nossos pecados e já vencemos o maligno, nós temos aqui fortalecer aquele que é mais fraco, aquele que é mais difícil de ser trabalhado. Você vai lá não sei quantas vezes, ora com ele, incentiva ele, orienta ele, e ele está sempre lá tropeçando. Por quê? Porque, como diz a palavra de João em sua primeira carta, é porque ele ainda não está andando na luz, como Jesus está na luz. E por isso quem não anda na luz, anda nas trevas e tropeça. Aí ele pensa que está andando na luz. Ele está na direção da luz, mas não está andando ainda na luz. Por isso ele está tropeçando. E nós temos que ter amor e compaixão e misericórdia pela alma da pessoa.
que já é uma grande vitória, só o fato dele estar ali, buscando, porque isso mostra que dentro do coração dele, lá dentro do íntimo do coração dessa pessoa, ela sabe que só Jesus tem palavras de vida eterna, e ela, com as poucas forças que tem, ela continua permanecendo ali. E Deus está dando graça sobre a vida dela, sendo paciente, para que essa pessoa chegue ao arrependimento completo e possa ter o perdão de todos os seus pecados. Deus o ama e nós precisamos amar como Deus nos ama. Precisamos amar as pessoas como Deus nos ama. Nós não fomos alcançados por esse amor? Então nós devemos também alcançar as pessoas e entender as pessoas. E não apredejar ninguém. Aí Jesus deixa aquelas pessoas se acalmarem um pouco os seus ânimos para poder refletir sobre o que ele vai falar. Aí Jesus usa de sabedoria. Olha, o primeiro de vocês que não tiver pecado, seja o primeiro a lançar pedra sobre essa mulher. Pode começar a matar ela, se vocês não tiver pecado. Aí o Espírito Santo usa a própria consciência de cada um. Jesus não apontou o pecado de nenhum deles, mas Jesus sabia que todos eram pecadores, porque a palavra diz que todos nós somos pecadores. E o apóstolo João afirma isso também na palavra. Todos, como disse Paulo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Mas nós temos que procurar levar as pessoas à salvação em Cristo Jesus. É fortalecer, é cuidar de cada um que se achega a Deus. Porque se achega a Deus é porque está com o coração amargurado. Está com a vida sofrida pelas decepções, pelos resultados dos erros, dos pecados, das falhas, que trazem cicatrizes profundas na vida da pessoa, porque ela não consegue vencer a sua natureza humana, carnal, pecaminosa. Ela precisa do Espírito Santo, precisa de Deus, precisa de pessoas fortes. Por isso, a palavra diz que nós devemos carregar a carga uns dos outros, que os mais fortes têm que ajudar os mais fracos a suportar a carga uns dos outros, a fraqueza uns dos outros, porque um dia nós também fomos fracos e falhos, e Deus usou alguém para nos ajudar, para demonstrar amor, do amor dele para conosco. Como Deus não queria que Davi fosse destruído, ele vai lá e envia o profeta Natan, depois de 1 ano, para conversar com ele sobre o que ele havia cometido e que ele já tinha deixado no esquecimento. Aí Natan conta uma história. Diz: olha, rei Davi, tinha um homem que só tinha uma ovelha. Ele usa uma figuração. O homem, a ovelha era a esposa desse homem. Ele só tinha uma ovelha, cuidava bem dela. Não diz isso. O esposo cuidava bem dela. Mas havia um outro fazendeiro, um outro homem, que tinha muitas ovelhas, mas foi lá e pegou a única ovelha que tinha daquele homem e depois colocou ele em uma situação que ele fosse levado à morte. Aí então, Davi: quem é esse homem para que eu possa matar ele? Quando ele se indigna com o ato, porque arrependimento é isso, é mudança de hábito, é mudança de direção. Então Deus criou circunstâncias para que em Davi ele viesse ter essa revolta contra o ato da história de Natan, não sabendo Davi que o personagem principal dessa história era o próprio Davi. Era o próprio Davi, que era esse homem que pegou aquela única ovelha que aquele outro homem tinha e que cuidava bem dela e pegou para si, sem permissão dele, e ainda mandou
colocar ele numa situação em que ele fosse morto, para que ele pudesse ficar com aquela ovelha, com aquela mulher. Aí, quando Davi se revolta com a situação, porque quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas, Jesus está querendo levar Pedro a se revoltar com a natureza forte carnal dele, para que ele deixe o Espírito Santo fortalecer a vida dele de seguidor de Jesus, porque Jesus tem planos grandes na vida dele. E se tornou o primeiro pastor, o primeiro líder, depois, na igreja primitiva, no início. Enquanto ele teve vida, ele foi uma referência. E agora, aí Davi, quando se revolta, quando ele pela própria consciência, que o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém, você tem que apenas criar uma circunstância mediante a sabedoria de Deus na sua vida, para que a pessoa por si própria, ela venha a ser despertada para o que é necessário mudar na vida dela, ou que seja necessário ela mudar de direção, ou seja, se arrepender de alguma coisa errada que ele tenha cometido ela. Aí quando Davi se revolta, aí chegou a hora do profeta Natan dizer, não, esse homem é você. Essa história se refere à sua pessoa, Davi. E Deus me mandou aqui para conversar com você sobre isso. E Deus ainda mandou te dar três opções de escolha do castigo, do resultado daquilo que você fez. Porque tudo que se planta, colhe. Então, Deus ainda está tendo misericórdia de ti. E te propõe a você a você escolher que tipo de castigo você quer que ele faça na sua vida. Aí o profeta começou a dizer, um dos castigos é Deus atacar, é Deus fazer a nação de Israel pagar pelo seu pecado. Aí Davi disse, não vou deixar aqui a nação, porque ele tinha amor pela nação. Foi o rei que mais amou a nação de Israel. É isso que Jesus estava querendo fazer com que Pedro entendesse. Pedro, quando a gente ama, a gente cuida do nosso irmão, a gente protege, fortalece, carrega ele, se for preciso, nos ombros, carrega a carga dele, tira a carga dos ombros dele, e mesmo com pouca força que nós possamos ter, mas mesmo assim nós carregamos a carga dele, porque nós sabemos que a alma dele vale mais do que toda a riqueza do mundo, e tem o mesmo valor que a nossa alma. Por isso, Pedro, você tem que aprender a entender que amar é isso, Pedro. Aí Pedro se converte. Porque aí ele passa a refletir, ele baixa a cabeça e reflete. É verdade. O tipo de amor que eu imaginava que eu tinha não era verdadeiro. Aí a partir daquele momento, depois que Jesus deixa ele lá, Pedro passa a ser uma outra pessoa. Aí ele muda de direção. Aí ele vai passar o quê? 51 dias em oração. Depois da orientação de Jesus, vão lá para Jerusalém. Fique lá orando, até que do alto sejais revestido de poder. Aí sim, ele vai lá e passa 51 dias de oração, na presença de Deus, junto com um grupo ali de 120 pessoas, buscando a Deus, se derramando diante de Deus, para se revestir de poder do Espírito Santo, para que a carne seja mortificada, para que a natureza humana, carnal, que é forte, muitas vezes, em nossas vidas, precisa ser mortificada. E a única forma de ser mortificada é nós estarmos diante de Deus, nos derramando diante de Deus, suplicando a misericórdia dEle, suplicando a força dEle, que Ele mude a nossa vida, que Ele nos perdoe, que Ele nos dê graça, que Ele tenha misericórdia. E ali eles ficaram 51 dias buscando. Não sabiam que tipo de poder era esse que vinha sobre eles. Eles não sabiam. Só sabiam que iriam ser revestidos de poder, mas não tinha ideia de que poder seria esse. E era o poder do Espírito Santo. Era o revestimento do Espírito Santo para completar a
a morte da natureza carnal, porque o apóstolo Paulo diz que aquele que anda no Espírito não cumpre as concupiscências da carne, não obedece, não alimenta o seu desejo carnal, nem alimenta a sua natureza humana, que é pecaminosa. Aí ele abre mão de si próprio. Quando você se reveste desse poder de Deus que vem do alto, do Espírito Santo na tua vida, aí a sua natureza humana, carnal, o seu eu é morto, é mortificado. Aí você vence o maligno, como diz aqui o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 2, a partir do versículo 14. Filhinho, eu vos escrevo porque vocês já tiveram todos os teus pecados perdoados pelo nome de Jesus. Pai, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Criança, eu vos escrevo porque vocês conhecem o Pai. Jovem, eu vos escrevo, repete novamente, porque sois fortes. E a palavra de Deus está em vós e vocês venceram o maligno. Então, João testemunhou, ele foi testemunha ocular de todos esses acontecimentos na vida desses outros apóstolos, desses outros discípulos. E na própria vida dele. E agora ele está, através da palavra, nos fortalecendo, cuidando de nós com essas palavras, com esses ensinamentos, com esses fundamentos que nós precisamos ter aqui enquanto nós estamos vivendo ainda, os dias que ainda nos restam, como o apóstolo nos escreve na carta dele. Que o tempo que ainda nos resta, nós não sabemos o tempo que ainda nos resta, nós não sabemos quanto dia ainda estaremos respirando sobre essa terra, mas enquanto o tempo que ainda nos resta, os dias que nos restam, nós temos que aproveitar esses dias para estarmos diante do Senhor e entender e refletir o que é verdadeiramente amar a Jesus. De todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. É você deixar que a obra de Deus mortifique a sua carne, a sua natureza humana, pecaminosa, que muitas vezes é uma natureza forte e que muitas vezes você dá muito trabalho para se converter, mas você não abandona, você permanece, porque você sabe que o único caminho é Jesus, e o Senhor está trabalhando sobre a tua vida, para cuidar exatamente da área que está necessitando que você seja cuidado e transformado. Que você mude de direção nessa área, nesse tipo de comportamento. Então, é necessário nós entender esses fundamentos que João escreve aqui, dizendo: jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. E já venceste o maligno. Você vence o maligno quando você é forte. Forte para resistir à sua natureza humana, carnal, o seu eu. Quando a palavra de Deus está em vós. Quando nós seguimos a orientação de Jesus, lá em João 5,39, examinai criteriosamente as Escrituras em busca da vida eterna, porque nela vocês vão encontrar a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aí você vai estar sendo fortalecido e revestido do poder do Espírito Santo que virá na sua vida se você buscar, para que você possa vencer as batalhas do dia a dia e nessa carreira cristã, como diz o apóstolo Paulo, como nessa jornada de vida, como diz o apóstolo Pedro. Um usa um tema, um texto, uma palavra diferente, mas que é a mesma coisa, que é o nosso viver diário cristão aqui na terra, a nossa jornada. Nós estamos numa jornada. E nós precisamos estar sendo fortalecidos por essa graça de Deus, por essa palavra de Deus nas nossas vidas. E nós precisamos fortalecer aqueles que ainda não estão fortalecidos. Porque quem vai nos dar a recompensa é Deus. Porque está escrito que nenhum trabalho que você faça para Deus vai ficar sem recompensa. O Senhor te recompensará pelo seu trabalho de demonstração, de amor, de compaixão, de misericórdia para as pessoas. Os que queriam matar a mulher,
na igreja apedrejadas foram saindo um por um. Porque o Espírito Santo usou a consciência de cada um e mostrou que cada um deles era pecadores. O Espírito Santo foi trazendo na consciência de cada um o pecado de cada um deles, sem que fosse revelado o pecado de cada um deles diante de todos. Porque Jesus não quer que você envergonhe ninguém ao dizer, mesmo sabendo que tipo de pecado aquela pessoa fez, você não deve publicar isso diante de outras pessoas, para não constranger e nem envergonhar aquelas pessoas. Porque mesmo aquelas pessoas estando erradas, querendo matar aquela mulher, Jesus estava demonstrando amor para eles, para com eles. Não envergonhou eles, como eles estavam envergonhando aquela prostituta. E depois que eles todos saem envergonhados por si mesmos, aí Jesus pergunta para a mulher: mulher, cadê os teus acusadores? Ela disse: eu não sei, Senhor. Não tinha outras palavras para dizer a não ser essa. Aí Jesus disse, olha para ela e disse: nem eu te condeno. Vá em paz. Mas não peque mais. Não viva mais essa vida. Olha onde essa vida que você estava vivendo ia acabando levando você ao inferno. Se não fosse a interferência do amor de Jesus, da compaixão de Jesus, da misericórdia de Jesus pela vida dela, ela teria ido para o inferno naquele dia, por meio daquelas pessoas que também não compreendiam o amor de Deus, que dizia que tinha o amor de Deus, mas não tinha. Como Pedro também achava que amava a Jesus, e na verdade ele não amava. Por quê? Porque ele só preocupava com o que ele pensava, com o que ele refletia da sua própria natureza humana. Mas aí Pedro muda. Aí Pedro se converte e se transforma nesse grande apóstolo e discípulo de Jesus na igreja primitiva, liderando a igreja. E na primeira pregação dele, mais de 3.000 pessoas aceitam Jesus. Fala com ousadia, com intrepidez, não tem medo e desafia as autoridades, acusando elas delas terem matado injustamente a Jesus. Já não era mais um Pedro covarde. Porque Pedro teve seu momento de covardia. Quando ele negou Jesus, era uma demonstração de covardia. Porque da maneira como ele negou, somente alguém que tem uma natureza de covarde era capaz de fazer isso. Porque de todas as experiências que eles passaram, Pedro, Tiago e João tiveram mais experiência com Jesus do que todos os outros discípulos. Mas Jesus escolheu eles, porque Jesus sabia o quanto eles iriam trazer como resultado após a conversão da vida deles para o reino de Deus. Então Deus conhece, só Deus conhece o coração das pessoas. E como diz o próprio apóstolo, escrevendo na carta, ele diz que nós temos que servir uns aos outros de acordo com o dom que nós recebemos de Deus. Conforme o dom que Deus te deu para você fortalecer o seu irmão, para você cuidar do seu irmão, então faça conforme o dom que Deus te deu. E Deus te recompensará. Aí você está demonstrando verdadeiro amor por Jesus. Que Deus venha te abençoar, amado, com essa palavra, venha te fortalecer no nome de Jesus. Nesse domingo, seja um dia abençoado na tua vida. Deus te guarde e te proteja cada passo que você der nesse domingo. No nome de Jesus. Que não falte essa graça de Deus, não falte esse entendimento na tua vida. Mesmo que você se depare com irmãos em Cristo, trabalhosos, trazendo dificuldade, com a natureza muito forte, porque está prevalecendo a natureza humana, carnal, pecaminosa, não desiste dessas pessoas. Porque Deus não desiste, Deus não faz acepção de ninguém, e Deus não desiste. Está escrito na palavra dele, que a vontade de Deus é que todos se salvem. Por isso Deus é paciente, é longânimo, porque Ele está esperando que todos venham a chegar ao arrependimento. A vontade de Deus é que todos venham a chegar ao arrependimento. Então nós temos que aproveitar cada oportunidade, como diz o apóstolo Paulo. Eu faço de tudo para ao menos ganhar alguns. Se eu não puder ganhar todos, mas pelo menos ganhar alguns. Mas eu faço de tudo. Então faça de tudo. Quando Deus criar a circunstância de você ajudar o irmão
que era como Pedro, faça de tudo, mas faça com amor, com compaixão, olhando para a necessidade da alma daquela pessoa. E peça sabedoria a Deus para que você possa criar uma história que venha despertar na vida daquela pessoa que ela precisa mudar de direção, sem que você aponte o defeito dela. Por isso, se você apontar o defeito dela, você vai criar uma barreira maior ainda nela, para que você não venha retornar. Porque se você criar essa barreira, aquela pessoa, ela não vai querer que você retorne para conversar com ela. Aí você joga fora a oportunidade que Deus deu a você de saber cuidar do seu irmão em Cristo Jesus. Tem que ser paciente. Se Deus é paciente, se Deus é longânimo, nós temos que ser paciente e longânimo para com aqueles que são mais fracos. Por aqueles que ainda não tiveram a vida transformada. Mas vai chegar lá. Alguns de nós também tivemos muita dificuldade para chegar aonde Deus queria que nós chegássemos. E glória e louvado seja o nome do Senhor, porque estamos aqui servindo a Deus de acordo com o dom que Ele nos deu para servir a igreja, fortalecendo a igreja com esses ensinamentos, com essa palavra que nós estamos trazendo todos os dias, através dessas lives. E já dizemos a você, divulgue o nosso canal no YouTube para os irmãos, para essas pessoas, para que elas possam, em um momento das suas vidas ali, se assim Deus tocar no coração delas, elas escutar uma palavra dessa e se fortalecer. Nós estamos aí com praticamente chegando aí a 6 meses de mensagem todos os dias, estudando, examinando criteriosamente essa palavra, com o único objetivo e propósito, fortalecer o nosso irmão em Cristo Jesus. Fortalecer os que já estão firmes e fortalecer aqueles que precisam se firmar. Então divulgue o nosso canal no YouTube. É só você dizer para a pessoa, olha, procura aí no YouTube, aí, ó, Pastor Edivânio Pinheiro. Se inscreve lá. No dia que você quiser ouvir uma palavra, você vai lá e vai ter uma mensagem que Deus tocar no teu coração, você vai escutar. E vai, com certeza, trazer efeito, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se puder compartilhar, melhor ainda, para que essa palavra chegue à vida de outras pessoas, porque a palavra tem que ser pregada, ela tem que chegar. Se essa palavra trouxe o bem a mim, então eu desejo que ela chegue à vida de um máximo de pessoas possível, para que faça o bem a elas, porque a palavra vai encontrar um coração fértil, ou um coração necessitado, mesmo que encontre uma terra árida, mas a palavra vai agir como Abraão agiu quando chegou naquela terra que não produzia nem um fruto sequer, não nascia uma planta sequer. Mas Abraão creu, por isso que diz que ele é o pai na fé. Ele creu que mesmo naquele torrão seco daquela terra que ele foi mandado para lá, ele manda cavar os buracos e manda colocar a semente no torrão seco, sem água para arregar, sem chuva. Mas Deus honrou a fé de Abraão e ele colheu 100 por 1. Cada grão que ele plantou, ele colheu mais 100 grãos a mais do que ele plantou, por cada grão. E teve a maior colheita, que alimentou a ele, o gado dele, as famílias. Então, é assim que Deus age. A palavra, ela não volta vazia. Não existe esse coração de pedra tão duro que a palavra não penetre. A palavra penetra, porque ela é um martelo que esmiuça a pedra. E ela é um fogo consumidor, que consome a palha. Mas ela produz o fruto, pelo qual está designado por Deus na vida da pessoa que a escutar. Por isso nós temos que divulgar a palavra do Senhor. Divulgar a palavra de Deus com amor, com sabedoria, com entendimento, buscando fortalecer cada vez mais os nossos irmãos em Cristo Jesus. Então faça isso. Compartilhe, divulgue o nosso canal no YouTube,
para que outras pessoas possam ter acesso a essas mensagens e se fortalecer. Uma dessas mensagens, com certeza, vai ajudar as pessoas que vão escutar, que o Espírito Santo ele vai cuidar. O Espírito Santo ele vai direcionar as pessoas a ouvir a palavra para serem mudadas e transformadas e conhecer como é o verdadeiro amor de Deus por nós. Então que Deus te abençoe. Oremos ao nosso Deus. Confirme junto comigo essa oração. No nome de Jesus. Eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variações de mudanças. Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Deus das coisas impossíveis. Meu Deus e meu Pai, te rendemos graças a Ti pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor imensurável, pelo derramamento da Tua graça sobre as nossas vidas, por meio de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Te damos graça, meu Deus, por o Senhor ter sido tão paciente, tão longânimo para conosco e para com essas vidas que estão a ouvir, a escutar esta oração, a receber esta oração, a ouvir, a escutar essa palavra que foi hoje transmitida, Pai, a esses corações e que vai chegar a muitos corações, a muitas vidas que necessitam que o Teu Espírito Santo leve essa palavra como um vento, meu Deus, aos corações, mesmo que sejam os corações de terra mais árida, mais difícil, mesmo que sejam os corações de pedras mais endurecidas, mas a Tua palavra é poderosa, ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Então usa, Espírito Santo, essa palavra para esmiuçar, para quebrar essas pedras nesses corações endurecidos. E a Tua palavra venha produzir fruto digno de salvação, de arrependimento, de mudança de vida, de fortalecimento, de consolidação na vida de cada um, conforme eles precisam, Pai, e necessitam, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor permaneça sendo paciente e longânimo para com cada um de nós, com cada uma dessas pessoas, porque diz aqui a Tua palavra, o Senhor já nos perdoou todos os pecados. Nós precisamos agora ser fortes e ter a Tua palavra em nós para sermos vencedores sobre o maligno. Mortifica essa nossa natureza humana, carnal, pecaminosa. Cada dia que ela seja mortificada, que ela venha morrer com Cristo na cruz. O que importa é que o Senhor cresça em nós, que o nosso eu venha desaparecer, meu Pai, no nome de Jesus. Que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Como o Senhor mesmo, Jesus, falou lá no jardim do Getsêmani, naquele momento mais difícil, que o Senhor se encontrava ali em oração, ao ponto de o próprio suor se transformar em gota de sangue, devido àquela pressão, por estar prestes a morrer naquela cruz. E mesmo a sua carne, a sua natureza humana, não querendo passar por aquilo, mas o Senhor Jesus disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a Tua. Então, meu Deus, mesmo que a nossa carne não queira Te servir, mesmo que a nossa carne, a nossa natureza humana pecaminosa não queira Te servir, meu Deus, não olhe para a nossa natureza carnal, pecaminosa, humana, mas que a Tua vontade prevaleça, meu Deus, prevaleça plenamente sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento, sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida em Cristo Jesus, Pai. Para que nós, nessa jornada de vida, meu Deus, nós cheguemos até o fim, perseverando até o fim, para sermos salvos em Cristo Jesus. E nós orando, Pai, pedindo a Ti, porque o Senhor nos ensina que nós temos que orar, e interceder e suplicar por todos. Olha para aquelas pessoas, Pai, que também era como Pedro, e que nós não deixe essas pessoas se tornarem como Judas Iscariotes, que teve a oportunidade de mudar de direção, de se arrepender, mas não quis. Mas que o Senhor venha cuidar destas pessoas, no nome de Jesus. Cuida dessa família, cuida dos filhos de cada um. Alcança eles, tenha misericórdia, Pai.
Tenha compaixão, salva essa família, salva os nossos filhos, salva a nossa casa, salva a nossa família, salva esse país, salva essa nação, no nome de Jesus, Pai. Seja repreendido todo principado, toda potestade, todo príncipe das trevas, toda hoste espiritual da maldade, todas as legiões de demônio, seja repreendida em nome de Jesus. Ao agir deles na face dessa terra, ao agir deles contra essa nação e contra a tua igreja, seja repreendido. Embaraça os planos, os pensamentos do maligno contra a tua igreja, na mente de homens maus e perversos e malignos, que só querem planejar o mal contra a tua igreja, contra os teus ungidos, contra os teus filhos, as tuas filhas. Guarda, protege cada um de nós, Pai. Guarda e protege a tua igreja. Cuida da tua igreja, protegendo ela, livrando ela de todo o mal que há nesse mundo. Porque o Senhor nos promete na tua palavra que o maligno não pode mais nos tocar. Porque já vencemos ele. Pela força do poder da palavra que nos transformou, que nos limpou. E do revestimento do teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, nos deu a vitória sobre o maligno. E nós queremos permanecer, Pai, contigo, cuidando e ajudando, de acordo com o dom que o Senhor nos deu, para nós cuidar e ajudar ao nosso irmão em Cristo Jesus. Por isso, Pai, salva esse país, guarda essa nação, desses homens maus e perversos, nos livra desses homens maus e perversos, malignos, nos livra dos homens que só planejam o mal contra nossas vidas. Tem misericórdia de nós. Nos guarda, Senhor, segundo a tua palavra, segundo as tuas promessas, porque tuas promessas são imutáveis. É impossível que o Senhor minta. E por isso, Pai, estamos aqui reivindicando, orando, suplicando, pedindo, porque a tua palavra diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e a porta se abre. Meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor não se levantará e não fará justiça aos teus escolhidos, que clama a ti dia e noite. Aqui estamos clamando dia e noite, meu Pai. A tua igreja tem clamado dia e noite, meu Pai. Faz justiça ao clamor da tua igreja, em prol dessa nação, em prol da tua própria igreja, em Cristo Jesus. Abençoa Jerusalém, abençoa Israel, prospera Jerusalém. Guarda e protege Israel também de todos os inimigos que têm se levantado contra eles. Envergonha esses inimigos. Dá vitória ao teu povo peculiar, à tua nação peculiar. E cuida, meu Deus, Espírito Santo, por meio dos teus escolhidos, da tua igreja, do corpo de Cristo, dos membros do corpo de Cristo. Cuida uns dos outros, Espírito Santo. Cuida um dos outros no amor verdadeiro. Porque o amor verdadeiro é aquele que cuida um dos outros. É aquele que quer que o irmão, mesmo sendo da natureza como era a natureza de Pedro, mas está lá, não desiste. Não desiste. Se você conhece alguém com a natureza difícil, não desista dessa pessoa, porque Deus não desiste. E Deus vai criar circunstâncias através da tua vida para mudar a vida daquela pessoa. Vai chegar o dia que vai ser mudado, porque aconteceu assim comigo. E eu louvo a Deus pela vida das pessoas que Deus usou para me ajudar nos momentos mais difíceis que eu vivi. Deus sempre colocou uma pessoa, Deus sempre levantou pessoas para orar por mim, para vir à minha casa, para trazer uma palavra. Às vezes me sentia tão vazio, me sentia tão vazio, sem estímulo algum, mas aquela palavra eu sabia que ela, em algum momento, ela iria fazer efeito na minha vida e iria me trazer de volta à presença do Senhor, de maneira como Deus queria, de eu poder servir aos meus irmãos, conforme o dom que Deus me deu de estar pregando a palavra. Então Deus faça isso na tua vida também e te abençoe, porque Ele vai te recompensar. Tenha um domingo abençoado. Fica com Deus, fica na paz, em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos guarde, que Deus nos livre e nos proteja de todos os dados inflamados do maligno, de toda a seta que assola o meu dia, de todo o demônio que se rasteja o meu dia em busca de suas presas. Que Deus nos guarde e nos proteja, em nome de Jesus. O Senhor seja contigo, hoje e sempre, te guarde e te proteja, e permaneça fiel, porque a tua recompensa está guardada pelo Senhor, e Ele vai te dar, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, fica com Deus. Amém.